Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 4 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Que Deus possa abençoar poderosamente nesse dia a vida, a família, o trabalho, os sonhos, os projetos de vida de cada um de vocês. Ontem eu gravei uma reflexão na parte da tarde. Se você não ouviu ainda, assista aí no canal do YouTube. O título, o tema dessa reflexão é o poder das palavras. Não deixe de ouvir. Essa reflexão é uma palavra que muitas pessoas precisam ouvir. Então ouça e compartilhe. E compartilhe também a pregação de hoje. Graças à ajuda de cada um de vocês, nosso canal chegou a 10.000 inscritos. Isso é um motivo de muita alegria, porque o Senhor, Ele tem estado conosco nessa missão. Então a você, que Deus abençoe, e ao nosso Deus, o louvor e a gratidão, e vamos continuar firmes aqui nessa caminhada. Nós precisamos aprender muito com Jesus. E Jesus, Ele sempre mostrou a sabedoria nas suas palavras. Porque o Senhor, Ele conhece a intenção do coração de cada pessoa. Jesus sabe, meus irmãos, quando nós chegamos diante dEle. Ele sabe se nós chegamos com um coração puro. Ele sabe se nós estamos tentando convencê-lo de alguma coisa. Ele sabe se por trás da nossa oração existem outros propósitos. E Ele sabe também quando nós chegamos diante dEle, sendo verdadeiros. E foi justamente isso que aconteceu. As autoridades e os fariseus, diante do que Jesus estava fazendo, diante do amor que Jesus demonstrava, das pessoas que iam ao encontro de Jesus, das denúncias dos erros que Jesus falava dos fariseus, dos mestres da lei, dos doutores, eles estavam procurando uma maneira de acusar Jesus, de matar Jesus. Então, como eles não conseguiam achar nenhum erro em Jesus,
eles tentavam achar um erro justamente nas palavras de Jesus. Então eles fizeram um plano de colocar Jesus à prova mais uma vez. Eles chegam diante do Senhor e primeiro eles elogiam. Essa é uma artimanha muito grande do inimigo que nós devemos prestar muita atenção. Nós devemos tomar muito cuidado com os elogios. Porque aqueles que querem o nosso mal, eles não chegam primeiro com o veneno. Eles chegam tentando inflamar o nosso ego, tentando nos fazer crescer, para depois nos derrubar. E foi isso que eles tentaram fazer com Jesus. Mas Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então eles elogiam Jesus e depois fazem uma pergunta. Uma pergunta que, humanamente falando, não teria uma resposta fácil. Eles vão dizer: é lícito ou não pagar o imposto a César? Porque se Jesus falasse que não era lícito pagar o imposto a César, eles teriam um argumento para inflamar a ira de César contra Jesus. E do outro lado, se Jesus falasse que era lícito pagar o imposto, eles achavam que aquele povo que seguia Jesus iria ficar contra Jesus. E Jesus então vai dar a eles uma grande resposta. Quando Jesus percebe que aquelas palavras, aquele elogio e aquelas perguntas estavam carregadas de mentira, de hipocrisia. Jesus então pede a eles uma moeda e pergunta: de quem é a figura nessa moeda? De César, eles respondem. Então Jesus vai dizer uma frase que nós falamos muito, mas pouco meditamos nela: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, nessa resposta de Jesus é revelado uma palavra de muito poder e de autoridade para cada um de nós. Jesus estava dizendo que todas as pessoas, como cidadãos, têm o dever de obedecer às leis do seu país, às leis do seu povo. Dar a César o que é de César significa justamente isso. Que nós, como cidadãos, temos deveres e obrigações aqui na terra, que ninguém está isento de cumprir. Mas Jesus vai dizer: dai a Deus o que é de Deus. Eu quero meditar com vocês um pouco sobre isso. O que nós temos oferecido ao Senhor? Porque naquele momento, meus irmãos, os fariseus ficaram tão admirados com a resposta de Jesus que eles não tinham saída. Jesus estava dizendo para eles: vocês têm dado a Deus o que é de Deus? E essa pergunta é para nós refletirmos. Nós temos dado a Deus o que é de Deus? Nós temos vivido de acordo com a palavra de Deus? Nós temos obedecido às leis de Deus, os mandamentos do Senhor? Porque as leis do mundo, se nós não obedecermos, nós somos punidos. Mas o Senhor, Ele não quer que o obedeçamos, que o amemos simplesmente por palavras ou por obrigação. Ele quer que nós possamos oferecer a Ele a nossa vida. Dar a Deus o que é de Deus. A minha vida, a sua vida, ela pertence ao Senhor. Nós nunca podemos esquecer disso.
a vida dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles homens que tentavam matar Jesus, elas pertencem ao próprio Senhor Jesus. E infelizmente muitos têm desprezado essa verdade e não têm dado a Deus aquilo que é de Deus. Nós nascemos para a glória do Senhor. Nós nascemos para manifestarmos a grandeza do amor de Deus na história da humanidade. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. A nossa vida. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Por isso é que precisamos nos voltar para Ele todos os dias. Por isso precisamos meditar na sua palavra. E quando nós estivermos diante da palavra do Senhor, nós meditarmos no nosso coração: o que eu tenho feito da vida que o Senhor me deu? Quando eu for prestar conta ao Senhor da vida que Ele me deu, como eu prestarei essa conta ao Senhor? O que eu terei de bom para apresentar ao Senhor? O que eu terei para mostrar a Ele da minha vida? E o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor se entregou por nós, o Senhor envia o Espírito Santo, o Senhor se faz alimento na Eucaristia, o Senhor promete que estaria conosco todos os dias para nos santificar e para nos ajudar a apresentarmos a Ele aquilo que Ele nos deu. Vocês lembram da parábola dos talentos que o próprio Senhor contou? Aquele que recebeu um ficou com medo e escondeu. Os outros que receberam 5 fizeram 10 e multiplicaram. E a vida que o Senhor nos dá é para isso. É para multiplicarmos a graça dele na nossa vida e na vida dos outros. Meus irmãos, quando eu falo isso, eu acredito firmemente nessa verdade. Nenhum de nós nascemos sem um propósito na vida. Às vezes nós demoramos para entender o propósito do Senhor para nós. Mas se nós pegarmos a história, nós vamos ver desde o início os homens e mulheres que o Senhor chamou. Muitos demoraram anos e anos para compreender o propósito de Deus. Mas quando compreenderam, se abandonaram nas mãos do Senhor. Os apóstolos viveram essa experiência, santos, mártires viveram essa experiência. E nós somos chamados também a viver todos os dias. Tem uma frase que é usada e que é uma frase que o inimigo usa para destruir a vida das pessoas. Quando muitos dizem: o meu corpo, minhas regras, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Mas não é assim. Porque não é somente um corpo, é uma vida. Uma vida dada pelo Senhor. Um dia nós voltaremos para Ele. Um dia haverá um julgamento final. A separação do joio e do trigo. Um dia nós prestaremos sim contas ao Senhor. E é na nossa vida. É no nosso dia a dia. Jesus, quando fala com aqueles homens, está dizendo: olha, vocês fingem estar preocupados com o imposto de César. Mas e Deus? O que vocês têm dado para Deus? O que vocês têm oferecido a Deus? Então dê a Deus o que é de Deus. Meu irmão e minha irmã, guarda bem isso no seu coração, porque eu também preciso guardar no meu. O que é de Deus é a nossa vida. A minha vida e a sua vida pertence a Ele.
Ele nos deu o fôlego de vida. E quando nós estávamos afastados dele pelo pecado, Jesus paga o preço por cada um de nós. E a maior alegria que uma pessoa pode ter é viver na presença de Deus. Não existe nada mais importante. Não existe nada que nos preencha a não ser a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos pensar nisso. O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito da graça de Deus na nossa vida? Qual tem sido o nosso compromisso com aquele sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós? Não se deixe enganar. A nossa vida não termina aqui. Nós nascemos para a eternidade. E um dia, todos nós iremos prestar contas ao Senhor. Mas precisamos começar aqui, como o próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Hoje o Senhor nos chama a meditar sobre isso e fazer da nossa vida uma continuação do ministério de Jesus aqui na terra, como batizados, como seus discípulos. E o que a palavra do Senhor nos diz: tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Meus irmãos, os fariseus foram surpreendidos por aquela resposta. E essa resposta de Jesus precisa continuar mexendo com o nosso coração. Dar a Deus o que é de Deus. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós olharmos para a nossa vida e meditar o que nós temos feito dessa vida, desse dom precioso que o Senhor nos deu. E se nós sentimos que algo precisa mudar, que seja hoje, em nome de Jesus. Oferecer, como nós cantamos, a nossa vida a Ele como uma grande oferta de amor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, mais uma vez eu quero te louvar por essa sabedoria infinita que nos ensina na simplicidade da palavra e nos grandes exemplos que o Senhor deixou para cada um de nós. Sim, Senhor, que possamos tomar essa palavra do Senhor para a nossa vida hoje, sabendo que nós temos, como cidadão, compromissos e deveres, e como cidadãos dos céus, nós temos também grandes compromissos e um grande dever de um dia devolver ao Senhor, quando o Senhor nos chamar, a vida que o Senhor nos deu. Eu tenho certeza que o Senhor nos deu o fôlego de vida, não para vivermos de qualquer maneira, mas para vivermos dignamente como filhos de Deus. Senhor, que essa palavra hoje possa tocar o nosso coração, possa mexer com a nossa alma e possa nos levar a tomar decisões de nos voltarmos para o Senhor e fazermos da nossa vida, a vida que o Senhor nos deu, uma grande oferta de amor e de louvor ao Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso